Sahana Vavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanno Mitra Sham Varunaha Shanno Bhavat Varyama Shanna Indro Brihaspatihi Shanno Vishnurukramaha Namo Brahmane Namaste Vayu Tvameva Pratyaksham Brahmasi Tvameva Pratyaksham Brahma Vadishyami Ritam Vadishyami Satyam Vadishyami Tammamavatu Tadvaktaramavatu Avatumam Avatu Vaktaram. Om Shanti Shanti Shanti. Om Tat Chamyoravrini Mahe Gatum Yagyaya Gatum Yagyapataye Daivi Swastirastunaha Swastirmanushebhyaha Urdvam Jigatu Besajam Shanno Astudvipade Samchatuspade. Om Shanti Shanti Shanti. Om Madhuvata Ritayate Madhuksharanti Sindavaha Madvirna Santoshadihi Madhunakta Mutoshasi Madhumatpartivagun Rajaha Madhudyorastuna Pita Madhumano Vanaspatihi Vadumagun Astu Suryaha Madvirgavo Bhavantunaha. Om Madhu Om Madhu Om Madhu. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Mantras Védicos pela paz. Om. Possa Brahma nos proteger, possa Ele nos alimentar, possamos trabalhar juntos com grande energia, que nosso estudo seja frutífero, que o amor e a harmonia estejam entre nós. Om, paz, paz, paz. Om. Possa a deidade que preside o dia e a noite ser nos propícia, possam os deuses de força e intelecto ser nos propícios. Que o Senhor onipresente nos seja propício. Adorador, aquele que controla as atividades. Tu és de fato o Brahman visível. Falarei o que é correto, falarei a verdade. Que Brahma me proteja, que Brahma proteja a todos. Om, paz, paz, paz. Om. Rogamos e adoramos a Suprema Pessoa pelo bem-estar de todos. Possam todas as aflições e deficiências deixar-nos para sempre, de modo que possamos cantar louvores ao Senhor. Possam as ervas medicinais crescerem fortes, de modo que as doenças sejam efetivamente curadas. Possam os deuses derramar sua paz sobre nós. Possam os seres humanos serem felizes. Que todas as outras criaturas sejam felizes. Om, paz, paz, paz. Om. Possam os ventos trazer-nos felicidade, possam os rios trazer-nos felicidade, possam as plantas dar-nos felicidade, possam os céus conceder-nos felicidade, possam a noite e o dia dar-nos felicidade, que o pó da terra nos dê felicidade, que as vacas possam nos dar felicidade, possam as árvores dar-nos felicidade, que o sol nos inunde de felicidade. Om, paz, paz, paz. Om. Tudo o que é invisível é verdadeiramente o infinito Brahman. Tudo o que é visível é também o infinito Brahman. O universo inteiro originou-se do infinito Brahman. Brahman é infinito, embora o universo inteiro tenha se originado dele. Om, paz, paz, paz.
Boa tarde a todos. Nós vamos falar hoje uma continuação do que nós já vínhamos falando na quarta-feira, que é a respeito da prática da meditação, o que deve se fazer antes de praticar a meditação, depois de praticar a meditação, para onde que a meditação leva, todas essas questões que muitas pessoas têm dúvidas. Então hoje nós vamos falar, na aula passada, na palestra passada, nós falamos a respeito das coisas que você tem que praticar antes de você entrar numa vida meditativa, antes de você começar a praticar a meditação. A gente falou da importância de ter uma vida moral e ética bem sólida antes de você tentar qualquer coisa nesse campo da yoga, da meditação. Caso contrário, você, além de não fazer o progresso que você deseja, pode acontecer coisas ainda dentro de você que vai lhe causar sofrimento. Então, por isso, Patanjali, como um sábio, ele nos deu a técnica de purificação, chamada yoga, que a gente possa praticar antes de realmente começar uma vida de meditação. A gente falou o que é essa vida de meditação, que na verdade a meditação é um estado muito elevado, que é um estágio antes do samadhi, mas que nós, como aspirantes sinceros, estamos tentando praticar para chegar a esse estado. Então, o que a gente pratica? Na verdade, não é a meditação em si, mas é um estado chamado pratyahara, que nós nos sentamos e tentamos recolher a mente, e uma vez que a gente consegue recolher a mente até certo ponto, o próximo passo seria focar a mente num ideal espiritual. Então, a meditação, para ser chamada de meditação, ela tem que envolver um ideal espiritual. Então, tem que ter esse ideal espiritual. Agora, qual é esse ideal espiritual? Aí é outra questão. Existem muitos ideais espirituais. Cada religião tem os seus ideais espirituais. Então, existem certos conceitos chaves a respeito da meditação, que o primeiro deles é a escolha do ideal espiritual. A escolha do ideal espiritual pode ser feita por você mesmo ou através da ajuda de um mestre. Mas o mais importante é que, depois de você escolher esse ideal espiritual, você não fique mudando de ideal espiritual a cada semana, ou a cada mês, ou quando você quiser, ou quando você lê um livro diferente, porque isso vai fazer com que o seu progresso nunca evolua. É como, por exemplo, você plantar uma árvore cada semana num lugar diferente. Quando a raiz começa a crescer, você já tira ela de lugar e coloca em outro lugar. Então você nunca vai ter um progresso na sua prática. Então é interessante, é fundamental nós termos um ideal espiritual, chamado Ishta. Esse ideal espiritual é uma coisa muito pessoal. Não é uma coisa que todas as pessoas têm que ter o mesmo ideal, ou um certo particular grupo de pessoas tem que ter o mesmo ideal. Na verdade, o ideal é extremamente pessoal. Cada pessoa tem que ter o seu ideal espiritual. É muito pessoal. Mas, apesar disso, tem que ser uma ideia espiritual, ou seja, não pode ser qualquer ideia randômica ou qualquer coisa que você acha que é espiritual. Tem que ter uma base espiritual. Então existem diversos ideais espirituais a serem escolhidos, chamado Ishta. Você pode ter um ideal espiritual que inicialmente é apenas um mantra, ou você pode ter um ideal espiritual que é um ideal personificado, como uma encarnação divina, por exemplo, Ramakrishna, Buda, Jesus, Krishna. Qualquer um desses grandes seres que você escolha como ideal espiritual, eles vão levar você rapidamente a Deus. Porque Ramakrishna mesmo dizia que essas encarnações divinas são como janelas para o infinito. Quando você medita nessas encarnações divinas, é como se você tivesse um vislumbre do infinito. Mas Ramakrishna costumava dizer que o próprio fato de você entender quem é uma encarnação divina, cada vez que você entende mais, significa que você está se espiritualizando mais também. E somente uma pessoa altamente espiritual pode entender um pouquinho do que é uma encarnação divina. Nós apenas tentamos entender olhando para uma forma de uma encarnação divina, mas é algo que tem que ser uma experiência, na verdade. O Swami Vijayananda dizia que ele passa por um processo. Inicialmente você medita apenas na forma da encarnação divina. E nesse processo, o aspirante espiritual, ele começa a meditar mais nas qualidades. Mas isso acontece naturalmente, não é que ele vai calculando isso. Naturalmente, em vez de meditar
apenas na forma da encarnação divina, ele começa a meditar mais nas qualidades. Por exemplo, Jesus. As qualidades de Jesus, que é a compaixão, o amor, o inegoísmo, a renúncia, todas essas qualidades. Então, meditando no ser, na entidade Cristo, a pessoa começa também a incorporar essas qualidades de Cristo, né? As qualidades que Cristo tinha. Isso pode ser verificado na vida de vários santos católicos, né? Santa Teresa de Ávila, São João da Cruz, São Francisco de Assis. De tanto eles meditarem em Jesus, eles incorporavam essas qualidades de Jesus neles mesmos, né? Até o ponto de eles apresentarem os estigmas, né? Que são as feridas nas mãos. Tem um santo contemporâneo, o Padre Pio, que também teve esses estigmas. Então ele falava que ele tinha essa contemplação profunda em Jesus. Então é uma questão de você escolher um ideal espiritual. Uma coisa fundamental é você ter um ideal espiritual. Agora, o que nós vamos falar mais hoje aqui não é nem tanto sobre a escolha do ideal espiritual, né? Isso a gente pode falar depois, porque tem vários ideais espirituais. A gente vai falar sobre uma prática que é fundamental para pessoas que querem evoluir na vida meditativa, que é a prática do japa. O japa é um termo que vem do sânscrito, que quer dizer a repetição, né? A repetição de uma palavra sagrada, de uma sílaba sagrada, de um nome de Deus, um texto sagrado, né? Qualquer sentença sagrada. Se você repetir isso, né, continuamente, isso é chamado de japa. Essa é a definição de japa. Sri Ramakrishna dá uma definição de japa também, que eu trouxe aqui. Japa significa repetir o nome do Senhor, silenciosamente, sentado em um lugar quieto. Se você continuar com essa repetição, com concentração e devoção, certamente será abençoado com visões divinas no final. E a pessoa certamente alcançará a realização de Deus. Suponha que uma grande tora de madeira seja imersa no rio Ganges, com um dos fios, com uma parte dela amarrado em uma corrente. E essa corrente está fixada nas margens do rio. Seguindo essa corrente, elo por elo, você gradualmente vai mergulhar nas águas e alcançar a tora de madeira. Da mesma maneira, se você tornar-se absorvido na repetição do nome sagrado, você, uma hora ou outra, vai ter a realização de Deus. Então, Ramakrishna, ele enfatizava muito a prática do japa. É uma das coisas que ele mais enfatizava. Se vocês forem buscar no Evangelho de Ramakrishna, o número de vezes que ele falava para você rezar intensamente a Deus, praticar japa, ele falava isso constantemente. Então era uma tônica da fala de Ramakrishna, a prática do japa. Ou seja, faça japa, tenha anseio de realizar Deus, né? Então a prática do japa o significado é a repetição de uma fórmula sagrada, a repetição de um mantra, basicamente. Agora surge a questão, né? Vou trazer algumas questões que surgem para todos nós. Por que eu tenho que repetir várias vezes? Né? Não basta repetir uma única vez? Né? Uma vez não basta? Se o mantra é tão sagrado assim, por que eu tenho que repetir várias e várias vezes para alcançar a união com Deus? De fato, o Sri Shankaracharya, o grande sábio, né? Ele dizia que basta você repetir uma única vez. Se um aspirante qualificado, um adhikari, chamado um adhikari, repetir uma única vez com fé, ele vai ter a realização de Deus. Mas no caso de aspirantes comuns como nós, a repetição é necessária. Nós temos que fazer essa repetição. Por quê? Por vários motivos. O primeiro deles é que a nossa mente não é suficientemente pura para alcançar a realização com apenas uma repetição. Tem várias coisas lá dentro, principalmente impressões do passado, coisas do subconsciente, que isso tem que ser primeiramente limpado, né? Tem que ser purificado. Então a repetição de forma metódica, assim, uma repetição constante do mantra é necessário para aspirantes como nós. E as escrituras, quase todas as escrituras hindus, elas dão uma grande ênfase na prática do japa como uma disciplina de purificação mental. Então todos nós que queremos purificar nossa mente, temos que praticar o japa.
Um outro motivo por que nós temos que praticar o japa na prática, na vida meditativa, é que muitos de nós falamos de meditação, praticar meditação. Mas quem é que realmente é capaz de praticar a verdadeira meditação? Raros, muito poucas pessoas. Até mesmo entre os monges, é muito difícil você ver um monge que realmente pratica a meditação verdadeira. Mas, então, o que nós podemos fazer? A prática do japa é uma das coisas que todos nós podemos fazer, que é auxiliar a meditação em si. Então, se nós nos sentamos e não conseguimos meditar, uma coisa que nós conseguimos fazer é praticar o japa. Então, a prática do japa é aconselhável por todos os santos, justamente por isso, porque eles sabem que não são todos que têm a capacidade de praticar a meditação pura e simplesmente. As escrituras mesmo, os Upanishads, falam que existe uma gradação de superioridade entre as práticas. Então, a prática mais superior é a prática da meditação, da contemplação em Brahma, né? Depois vem a prática do japa, depois vem a prática da oração e, por último, os rituais, né? As práticas ritualísticas, como puja e outras práticas. Então, tem uma gradação de superioridade. E a prática do japa é um auxiliar necessário para nós, né? Mas apesar disso, de a gente colocar o japa numa hierarquia inferior, muitas escrituras falam que apenas através do japa a pessoa é capaz de alcançar a realização, sem mesmo praticar nem mesmo meditação. E muitas escrituras falam ainda que a repetição do mantra, do japa, leva à meditação naturalmente. Então, o japa em si é uma prática elevada. O Mahabharata, por exemplo, Mahabharata fala que é possível alcançar o estado mais elevado pela prática do japa. Na escritura Manu Samhita, Manu Samhita é uma escritura de leis antiga da Índia. Mais do que isso, é uma escritura que falava da parte ética, da parte das leis, da moral e da ética da Índia. E tinha a parte espiritual. O Manu Samhita falava que o japa ele falava muito sobre rituais também. O japa é um tipo de um ahuta. Ahuta em sânscrito significa um ritual que é feito sem fogo. Então qualquer ritual que é feito sem fogo é chamado ahuta. O japa, que é essa repetição do mantra, é chamado então nas escrituras de ahuta. O que significa? Que essa repetição do mantra é uma espécie de um sacrifício, né? É um sacrifício que você faz de oferenda interna. E o Shri Krishna dizia, né, no Bhagavad Gita, que entre todas as oferendas que se possa oferecer num ritual, a mais elevada é a oferenda do japa. Então o japa não é simplesmente você repetir o mantra. O japa é uma espécie de sacrifício, uma espécie de tapasya, uma espécie de purificação. Por isso se dá tanta ênfase à prática do japa. A menção mais antiga do japa, né, da repetição dos mantras, eles vêm dos Vedas, desde a era Védica, que é um período muito antigo. E vem da prática do Swadhyaya. Swadhyaya era uma prática que antigamente, né, na era Védica, se fazia, que as pessoas faziam a imersão no rio e depois faziam o ritual de repetição do mantra, né, isso desde a era Védica. Então a repetição do mantra é enfatizado desde a era Védica. E vários mantras daquela época, né, por exemplo, o Gayatri Mantra. O Gayatri Mantra é um mantra védico e é um mantra extremamente sagrado. E as escrituras aconselham a fazer o japa, né, a repetição do Gayatri Mantra. Inclusive todos os monges aconselham, né, a fazer a repetição do Gayatri Mantra. Em Belurmati eles falam que eles aconselham os brahmacharis, os monges, antes de fazer a repetição do mantra dado pelo guru, repetir o Gayatri Mantra certo número de vezes, né, porque o Gayatri Mantra tem um poder espiritual muito grande. Eles costumam explicar o significado do Gayatri Mantra. Então, na era Védica, as pessoas tinham uma grande fé na eficiência dos mantras, né? Os mantras eram, naquela época, basicamente tudo assim, na vida espiritual. Os mantras e os rituais. Eles tinham muita fé na eficácia dos mantras. Eles consideravam os mantras como se fossem incorporações das próprias deidades em si, né? Então, eles tinham essa fé nos mantras. Não era uma fé à toa. Era uma fé que vinha da experiência, dos rishis, né? Os rishis tinham fé
porque eles tiveram visões dessas deidades através desses mantras. Esses mantras que são védicos, né, que vêm da era védica, não são mantras que são criados por seres humanos, são revelações. Esses rishis tiveram visões desses mantras, né? Então esses grandes sábios tiveram visões desses mantras e eles vêm até nós, até hoje, né, pela sucessão de discípulos. Dessa sequência de mantras é o que nós cantamos agora antes da palestra, que é o Shanti Mantra, né, que são, na verdade, um conjunto de mantras que foi chamado de Shanti Mantras, mas na verdade eles são mantras que estão nos Upanishads. Cada um dos Upanishads tem um desses mantras, né? E eles vieram desde a era védica, eles são extremamente sagrados. Então você repetir ou meditar sobre esses mantras é uma prática de japa, uma prática de repetição. Na música hindu, na música indiana, também tem muito. O Swami deu uma palestra sobre música aqui, né? O Swami Tapoyagananda falou sobre música. Na música indiana, tanto as notas como as melodias, né, eles são considerados como manifestações espirituais também. Então cada melodia, cada raga, que chama, né, as ragas, cada raga, elas são representadas por uma deusa particular, né? Então tem um significado espiritual em cada melodia, cada raga e cada nota também. Então se dá muita importância à maneira como você canta na Índia, é muito relacionada com a questão dos mantras, né? Tem muitos mantras nas músicas hindus. As próprias notas que, por exemplo, se toca nas tablas ou se toca nas vinas, aquelas notas são interpretadas espiritualmente. As melodias, né, que eles fazem, as ragas, embora pareça algo improvisado, né, na verdade não é nada improvisado. Ou seja, a música aparentemente hindu ela é improvisada, mas em realidade eles seguem uma raga, né, essa melodia. E cada raga está representada por uma deusa particular, né? Então, não são apenas coisas inventadas. Muitas pessoas já tiveram visões dessas deidades. Tanto é que na Índia a música ela é passada também assim como uma prática espiritual, de guru para discípulo. Para uma pessoa que quer estudar música na Índia, ele não vai pagar um professor de violão e vai fazer aulas regulares como se fosse apenas um professor. Na Índia é muito comum você procurar um mestre, por exemplo, de vina ou um mestre de tabla e você imediatamente se torna discípulo, né? Você busca ser discípulo, você serve a pessoa. E tudo isso é feito sem aquela troca financeira, ou seja, é feita apenas como uma transmissão de guru para discípulo. Eu vi isso na Índia quando eu residia lá, ou seja, como eles passam esse conhecimento de música, né, de uma forma espiritual, né, de guru para discípulo. Justamente por isso, porque a música está muito ligada com a questão dos mantras. E os mantras são a própria espiritualidade, né? O que nós estamos buscando, nós conseguimos buscar através dos mantras. Eu, por exemplo, estou olhando diretamente aqui para o mantra Om, que está lá atrás. O mantra Om é o mantra mais importante do hinduísmo, né? É o símbolo mais importante dos mantras hindus. O que a ciência fala como é que a ciência explica, né, a questão dos mantras? No universo, né, isso já foi provado, tudo é constituído na forma de vibrações. A física já provou isso, tudo é forma de vibrações. Se nós formos buscar na filosofia hindu, essa questão, isso já era estudado, né, na época milenar. A cosmologia da Vedanta, né, fala como que constitui a evolução do universo, fala que tudo surge a partir dos 5 elementos, né? E sendo que o primordial de todos é o Akasha, né? O Akasha, é o símbolo, ele se manifesta através do som. Então a manifestação mais próxima do absoluto, aqui na manifestação que nós estamos, é através do som, né, de Brahman, o som de Brahman. Então eles chamam esse som de Brahman de Anahata Dwani. Anahata Dwani é uma experiência mística que a pessoa tem de um som cósmico. Não é a música que a gente ouve no dia a dia, é um som cósmico que a pessoa ouve e uma experiência espiritual. Alguns swamis da Ordem Ramakrishna têm essa experiência de ouvir o Anahata Dwani. Um discípulo da Santa Mãe, o Swami Shantananda, ele falava para os discípulos que ele sempre ouvia esse Anahata Dwani. É um som cósmico, né? Mas todo tipo de som do universo
está intrinsecamente conectado com o plano espiritual, né? Chamado de Shabda. Então, tudo é produzido por vibrações, né? Vibrações finas. Então, agora o conceito de mantra, né? Falar um pouco a respeito dos mantras. O que são os mantras em si, né? Existe um fato psicológico, né? De que tudo que nós pensamos, né? Tudo que nós temos na forma de pensamento, ele pode ser representado de forma de símbolos auditórios, né? Toda vez que você imagina alguma coisa, pensa alguma coisa, aquilo pode ser representado na forma de sons. Então a psicologia do mantra é isso. Ou seja, através de sons místicos, vai levar você a ter experiência de formas místicas. Então aqui a repetição do mantra tem esse papel de nos levar cada vez mais a pensamentos místicos, né? Então, quando você repete o mantra, o que acontece? A repetição do mantra que cria na sua mente uma corrente de pensamentos, né? Como você sintonizar um rádio, né? Você mantém a sua mente numa mesma sintonia de pensamentos. E a sua mente vai se preenchendo cada vez mais com pensamentos sobre Deus, né? A lógica do japa é unicamente isso. Não tem muita explicação mais quanto a isso. Conforme você vai repetindo o mantra, a sua mente vai se preenchendo de pensamentos divinos cada vez mais. Então é um processo gradual em que a sua mente vai ficando cada vez mais imersa em pensamentos sagrados, né? Vai se purificando, é assim que a mente vai se purificando. A mesma lógica é aplicada com os cantos védicos, os hinos devocionais, qualquer tipo de canto, ou leitura também, as leituras sagradas. Elas têm a finalidade de fazer a nossa mente ficar cada vez mais presa em pensamentos divinos. Porque a nossa mente, né, pelo fato de ainda não estar evoluída, ela se mantém presa, se a gente deixar ela solta, ela se mantém presa em coisas do mundo, coisas da terra. Então nós temos que aplicar um esforço consciente na mente para fazer com que ela saia dessa vibe, né, essa palavra moderna, dessa vibe, né, do mundo, e entre numa vibração, né, mais elevada. Isso é feito através do japa. Outra coisa a respeito dos mantras, por que os mantras espirituais são tão importantes? Eles falam que pelo fato de um mantra ter sido repetido milhares de vezes por grandes santos, e esses santos terem uma realização espiritual com esses mantras eles alcançam um poder espiritual. Então o mantra em si, ele tem um poder espiritual, uma potencialidade espiritual. Toda vez que você repete um mantra que tem essa potencialidade, você como que entra na sintonia desse mantra, né? Isso acelera a sua evolução espiritual. Então aí está a lógica de você repetir um mantra consagrado, por exemplo, como Om ou como Gayatri, porque são mantras que, uma vez que você repete, a sua mente já entra naquele tipo de consciência, já entra naquele tipo de sintonia. Por isso é importante a gente saber quais são os mantras sagrados. O Om é um mantra sagrado, o Gayatri é um mantra sagrado. Todos os mantras que os gurus espirituais dão são mantras sagrados. Então esses mantras eles têm uma potencialidade espiritual. Não são apenas palavras que você pega ao acaso em um livro, né? Tem poder espiritual. Por exemplo, budismo tibetano, eles usam o mantra Om Mani Padme Hum, né? Esse mantra que é o mantra conhecido do budismo tibetano. Ele já foi repetido por milhares de santos, né? Então tem um grande poder espiritual esse mantra. E cada religião tem o seu mantra. O catolicismo, por exemplo, tem a Ave Maria, né? As pessoas repetem a Ave Maria diariamente, milhares de vezes. Aquilo tem uma força espiritual, né? O Pai Nosso, que foi dado pelo próprio Jesus, tem uma força espiritual. Então repetir esses mantras, né, e meditar sobre eles, traz uma evolução espiritual para a pessoa. No cristianismo ortodoxo, né, que se originou principalmente na Rússia, eles têm um mantra que todos eles repetem, que é: ó Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, né? Esse é o mantra que eles repetem. Eles falam em russo, né, uma fórmula russa, mas é um mantra que todos eles repetem. Tem uma potencialidade espiritual. Então todo mantra sagrado eles têm um poder espiritual.
nós temos que escolher um desses mantras e praticar um japa, praticar a repetição do mantra, utilizando esses mantras sagrados. Eles são dados a nós, né, como grandes dádivas, nós temos apenas que repetir. Agora, muitos questionam, né? Eu tenho que repetir quantas vezes? Eu tenho que repetir a esmo quantas vezes eu quiser? Eu preciso manter a contagem de quantas vezes eu estou repetindo ou não? Sempre surgem essas dúvidas, né? Alguns sábios, né, das escrituras, eles são enfáticos em dizer que é necessário sim você saber a quantidade de mantras que você vai repetir. E você se manter fixo naquela quantidade. Eles falam que o japa só se torna eficaz se você fizer uma quantidade fixa. Essa é por exemplo, o sábio Angira ou Angirasa, ele era enfático nessa questão, dizer que nós temos que fixar uma certa quantidade de japa e repetir. Mas outros sábios falam que o mais importante não é a quantidade em si, mas se você está repetindo com devoção ou não, se você tem devoção ou não. De qualquer forma, se você mantém a quantidade, isso também ajuda a disciplinar a sua mente. A sua mente se torna mais disciplinada quando você fixa uma certa quantidade. Porque se você deixa muito solto, a sua mente também ela não vai ter muita disciplina. Ela vai repetir assim, mas sem saber quanto está repetindo, não vai ter muita disciplina. Então, geralmente, o que as pessoas fazem, elas repetem utilizando auxiliares, por exemplo, de um rosário. Na Índia as pessoas usam muito o rosário. Os tantras, eles têm nas escrituras menções do uso do rosário. Como tem que ser o rosário, de que maneira você tem que repetir usando um rosário. Mas muitos falam que o rosário é sim necessário. O rosário ele cria uma espécie de uma vibração, que uma vez que você passa o rosário, aquela vibração vai impregnando no seu rosário, na repetição do mantra. Ele adquire um certo poder também. Então eles falam que o rosário tem que ser de Rudraksha ou de Tulasi. Tem todas essas menções nas escrituras. Por exemplo, no Kular Navatantra fala que tem que ser de Rudraksha ou de Tulasi. Mas nada disso tem importância, mencionando de novo, se você fizer sem devoção. O mais importante é primeiramente a devoção e depois os outros auxiliares, que também ajudam. Porque na Índia a gente vê às vezes diversas pessoas na porta do templo passando o rosário, Ramakrishna mesmo falava isso, as pessoas passando o rosário, mas com a outra mão pedindo dinheiro ou conversando sobre assuntos mundanos. Então, tem mais a ver com o motivo da pessoa, com a devoção. Então o rosário é sim importante. Os tantras mencionam que os rosários são importantes como um auxílio, mas não são indispensáveis, mas são importantes. Agora, ainda a respeito do japa. O japa ele pode ser de 3 tipos, 3 tipos de repetições. A primeira delas, as escrituras falam que é o vatita. Vatita é quando você simplesmente repete o mantra com uma voz audível, ou seja, uma voz normal. Você simplesmente está repetindo o mantra. Você não tem muita atenção na questão de fixar sua mente em Deus ou no mantra. Simplesmente você repete com a voz normal, sem gritar. Você não precisa gritar o mantra, mas repetindo com a voz normal. Isso é chamado Vatita Japa. Depois vem o Pamsu Japa, que é você fixar a mente em Deus e você manter uma repetição do japa com os lábios e com a língua. Mas uma coisa que é mais como se você estivesse murmurando o mantra. Uma coisa mais para você. Mas você tenta ao mesmo tempo fixar sua mente em Deus. Esse é um outro tipo de repetição, que talvez seja a mais fácil para todos nós, fazer uma murmuração do mantra ao mesmo tempo que a gente tenta fixar a mente em Deus. O outro tipo de repetição do mantra é chamado manasa. Manasa é quando você repete o mantra mentalmente, totalmente mental, ou seja, não tem nenhum tipo de murmuração, você não usa o órgão vocal, simplesmente mental. Você repete o mantra mentalmente e pensa no significado do mantra, você fixa sua mente em Deus. Esse tipo de mantra, o manasa, pode ser feito em qualquer lugar, em qualquer tempo, no trabalho, andando, no ônibus.
porque é uma coisa mental, ninguém está vendo. Os outros tipos de repetição é mais aconselhável você fazer quando você estiver sozinho, né? É lógico, né? Uma coisa que a gente vê que é meio lógica, né? Você não vai sair falando um mantra no meio da rua. De que maneira a gente tem que repetir o mantra? O mantra ele não pode ser repetido nem muito rápido nem muito devagar. É isso que as escrituras falam. Tem que ser repetido conta por conta, ou seja, utilizando o rosário numa velocidade normal, ou seja, nem muito rápido nem muito devagar. No Tantra chamado Vira Tantra, ele fala Kevalam Japamatrina Mantraha Siddhanti. O japa em si mesmo pode levar à realização espiritual, sem nenhum outro auxiliar. Então, só a repetição do japa pode levar um aspirante à realização espiritual. Então, a repetição do mantra já é uma prática considerada muito eficaz em si mesma. Ela é muito eficaz, não é necessário nenhum outro auxiliar. Só a repetição do mantra, do japa, já é muito eficaz. Mas ainda assim existem outros fatores importantes que podem auxiliar, né, na prática do japa. Então a repetição já é eficaz, mas outras coisas são importantes, fatores importantes. Um deles, a prática regular. É claro que nós podemos fazer o Manasa Japa, que é o mantra, repetir o mantra mentalmente, em qualquer lugar, em qualquer tempo. Mas a prática regular é extremamente importante para você treinar a sua mente. Então é aconselhável você fazer a repetição do mantra todos os dias, mantendo uma prática regular, né, no local adequado, numa hora adequada, de preferência num lugar que seja afastado, que você não esteja na presença de outras pessoas, que você esteja fazendo com uma postura firme, com uma postura ereta, que você pronuncie o mantra de forma correta, né? Isso é uma coisa importante também. Você não mudar a pronúncia do mantra. Assim, às vezes você quer encurtar o mantra, você repronuncia ele com uma sílaba a menos, né? Mas a Santa Mãe dizia que você nunca pode mudar o mantra, porque se você modificar o mantra, mesmo que seja um pouquinho, todo o poder espiritual daquele mantra não é mais conseguido. Então é necessário você fazer a pronúncia correta do mantra. E outra coisa importante na prática do japa é você estar sempre alerta, né? Você não pode deixar sua mente devagar. Isso é muito importante para nós porque existe uma tendência em nós que praticamos meditação, que no começo da prática do japa nós estamos alerta, mas depois de 5 minutos a gente está repetindo, mas a mente já está pensando em outras coisas, já está fugindo para cá, para lá. Então é aconselhável você ficar sempre alerta de que no momento que você está repetindo o mantra, a sua mente tem que estar focada no seu ideal espiritual, sem deixar a mente correr para cá e para lá. Outro obstáculo que surge na prática do japa, que é muito comum, é o sono, né? O sono e a pessoa ficar sonolenta e começar a dormir. Isso acontece muito na prática do japa. E o Samyatisvarananda, ele falava que é muito importante você cortar esse mal pela raiz. Quando você sente que toda vez que você vai sentar, você já começa a ficar sonolento e já começa a querer ficar meio dormente, ele diz que imediatamente você tem que dar uma sacudida, você tem que se levantar, fazer alguma outra coisa, faz um trabalho, depois você vai fazer o japa. Ele fala, não deixa se prolongar nesse estado de dormência, porque se isso se tornar um hábito, ele falava que se isso se torna um hábito, isso pode ficar com você a vida inteira, né, e causar um grande obstáculo espiritual. Então você, em nome da meditação, em realidade você está dormindo, você está sentado dormindo. Você começa a fazer o seu japa, mas logo você entra no estado de sono. Isso acontece principalmente de manhã. Em Belur-Mata é comum, por exemplo, você vai no templo de manhã, os monges vão bem cedo, 4, 5 horas da manhã. E é comum, né? Pelo fato de ser muito cedo, muitas pessoas acabam dormindo, né? Então, às vezes você está fazendo mantra, quando você abre o olho, tem pessoas assim, né? É comum, justamente porque é muito cedo. Mas isso não deve se tornar um hábito. Você tem que ser firme com a sua mente para não deixar isso se tornar um hábito. Eles falam que quando você começa a praticar um japa, né, a sua mente entra naturalmente num estado mais sátvico. E isso induz a uma espécie de um sono chamado laya.
né? Esse sono chamado laya, ele é muito agradável, né? Mais agradável do que o sono que você tem quando você vai dormir. Então é por isso que as pessoas acabam se prendendo a esse obstáculo, porque elas começam a praticar o japa e vem esse laya, esse sono, e a pessoa acha tão agradável que ela entra nesse sono, ela se deixa levar por esse sono. Mas isso é um obstáculo espiritual, porque você vai entrar num estado de sono, né? Então é necessário você sair desse estado. Então um fator importante no japa é você estar sempre alerta. Outros métodos de você fazer japa, né, de acordo com as escrituras, um deles é o chamado likita japa. Likita japa é você fazer o japa escrito. Eu já vi monges fazerem isso. Um dia um monge lá em Belo Horizonte, eu entrei no quarto dele, ele mostrou um caderno que tinha em cima da mesa dele. Estava totalmente escrito, assim, um caderno grandão assim, totalmente escrito com apenas um mantra só. Então ele fazia likita japa. Quando ele tinha tempo livre, ele ficava escrevendo o mantra. Isso é uma prática também, uma prática de japa, chamada likita japa. Isso ajuda você também a fixar a mente de forma mais concreta, né? E outro tipo de japa que é praticado principalmente na Índia é o akanda japa. Akanda japa às vezes é feito em grupo. O que significa? É você fazer japa de forma contínua, revezando às vezes. Então, por exemplo, um grupo de pessoas faz japa por 12 horas seguidas. Aí depois outro grupo vem e reveza, e vai revezando, e continua durante vários dias sem parar, né, para criar um poder espiritual, para criar uma... Quando eles fazem um tipo de oferenda, eles fazem um akanda japa. E tem outro tipo de japa chamado ajapa japa. Ajapa japa é quando você faz o japa com cada respiração, o dia todo. O dia todo você faz o japa com cada respiração. E eles falam que se você conseguir praticar dessa maneira, isso é um estado um pouco mais avançado, né? Você conseguir fazer isso. Mesmo quando você está conversando com outras pessoas, você continua fazendo japa. Mesmo quando você está engajado em várias coisas, a mente lá está fazendo japa. Então é como se o japa vibrasse em todos os poros do seu corpo. Você não precisa mais utilizar de um esforço consciente para fazer o japa. Ele automaticamente a repetição vai acontecendo, né? Vai pulsando, como uma batida do coração. E isso é chamado ajapa japa. Esse ajapa japa leva a pessoa também a repetir o mantra enquanto ela está dormindo. Então a pessoa que pratica o ajapa japa é uma pessoa que já alcançou certo nível de evolução na prática do japa. Ele, enquanto está dormindo, ele continua praticando o japa. Então ele está dormindo, mas ele está repetindo o mantra. E quando ele acorda repetindo o mantra. Então isso é um tipo de japa, a japa japa. Um sábio Brihaspati, ele falou várias observâncias também que auxiliam na prática do japa. Só vou citar. Primeira delas, controle da mente. Depois, pureza. Depois, silêncio. Depois, refletir sobre o significado do mantra. Depois, ausência de distrações. E por último, não tratar o mantra com indiferença. Esse último é importante também, não tratar o mantra com indiferença. Isso acontece muitas vezes quando a pessoa recebe iniciação espiritual. Ela fica muito ansiosa para receber a iniciação, e quando ela recebe a iniciação, ela recebe aquele mantra, e depois de um pouco de tempo de prática, ela começa a ter uma tendência a ter indiferença àquele mantra que ela recebeu. Ela começa a buscar outras coisas. Então isso também é um obstáculo. Então esse sábio falou que não tratar o mantra com indiferença. Porque todo mantra é sagrado, você não precisa ficar buscando novos mantras. Você já recebeu um mantra do Guru, então não tratar o mantra com indiferença. Agora, com relação aos tipos de mantras, né, que existem, eu já falei mais ou menos por alto, mas existem basicamente dois tipos de mantras. Um são os mantras védicos, os mantras da era védica, e os mantras tântricos, os mantras da era que vieram da era pós-védica, os mantras tântricos. Que na verdade, se a gente for ver os mantras atuais, que são usados em rituais, pujas e qualquer tipo de celebração espiritual, né, que use mantras, é uma mistura das duas coisas. É uma mistura dos mantras védicos com os mantras tântricos. Por exemplo, esse puja que é feito aqui tem a parte ritualística do puja, são os mantras, basicamente mantras tântricos.
Mas quando a gente vê, por exemplo, o fogo Homa, né, que é feito no final, o fogo Homa é um ritual védico. Os mantras do fogo Homa também são mantras védicos. Então tem uma mistura de mantras védicos com mantras tântricos. Tem um cachorro repetindo mantra aí fora. Agora, a respeito dos mantras védicos, né? Os mantras védicos têm 3 características, né? Os mantras védicos. Primeiro, que todo mantra védico tem um sábio particular que teve a revelação desse mantra. Qualquer mantra védico que você for buscar tem um sábio particular desse mantra, né? A segunda coisa de um mantra védico é a métrica. Todo mantra védico tem uma métrica particular. Tem até um estudo das métricas, né, que os mantras são recitados. É um estudo sânscrito das métricas dos mantras. Eles são repetidos de acordo com as métricas. E o mantra védico também tem uma questão que é a deidade particular daquele mantra. Então essas 3 coisas são relacionadas a um mantra védico. O rishi, que teve a visão desse mantra, a métrica particular do mantra e a deidade em que esse mantra é direcionado. Já os mantras tântricos, né, os mantras da era tântrica, o elemento mais importante desse mantra é o bija, que não é da era védica. O que é o bija? O bija traduzindo do sânscrito, é uma semente. É uma sílaba sagrada que está inserida no meio desse mantra tântrico, né, que dá uma potência espiritual. Eles dizem que esse bija ele tem uma certa quantidade de Shakti, uma potência espiritual, uma força espiritual no bija. E um outro fator do mantra tântrico é chamado Kilaka. Kilaka é como se ele sustentasse o mantra. Ele une as palavras do mantra tântrico. Então os mantras tântricos têm esses elementos, que é o bija, né, o mantra semente. Se vocês forem analisar, todos eles têm um mantra semente. E o Kilaka, essa outra sílaba raiz. E tem uma mistura então entre os mantras tântricos e os mantras védicos. Agora, para terminar, uma questão que surge na nossa mente também, que eu tenho que sempre repetir os mantras sabendo o significado do mantra. É necessário eu saber o significado do mantra ou não? E segundo, é necessário eu ter devoção para praticar o japa, ou eu posso praticar sem mesmo nenhum tipo de devoção? Sim, você pode praticar sem saber o significado. Também vai levar a resultados. A Santa Mãe dizia que você pode, se você repetir os mantras sagrados sem saber o significado do mantra, simplesmente repetindo de forma mecânica, também vai levar a resultados. Ela costumava dar o exemplo que se alguém empurrar você na piscina, né, você vai se molhar do mesmo jeito, né? Então, repetindo o mantra, sabendo o significado ou não, vai levar você a uma certa evolução espiritual. Mas ela dizia também que se você repete o mantra com atenção no significado, tem uma força espiritual que equivale a muito mais do que se você repetir o mantra sem significado. Tem até um verso do Chandogya Upanishad. Chandogya Upanishad fala que ambas as pessoas fazem práticas espirituais. Aquele que conhece o significado e aquele que não conhece. Mas o conhecimento e a ignorância são diferentes em seus efeitos. Tudo aquilo que é realizado com conhecimento, fé e meditação torna-se espiritualmente efetivo. Isso está no Chandogya Upanishad. Então, tudo aquilo que você faz com conhecimento, sabendo o significado, com fé, torna-se espiritualmente efetivo. Então, você pode repetir sim, sem saber o significado do mantra. Mas se você repetir sabendo o significado, você vai ter uma evolução espiritual muito maior. Aí surge uma dúvida também com relação a essa questão do significado. O que é o significado do mantra? Significa eu pegar cada palavra do mantra e saber o significado significado etimológico. Eu conhecer o significado etimológico de cada palavra do mantra não é necessário, né? Patanjali ele falava que
quando ele dava ênfase, né, de você pensar no significado do mantra como um todo. Ou seja, você tem que pensar na deidade que representa aquele mantra e no pensamento principal que representa aquele mantra. Por exemplo, o Gayatri Mantra, ele tem várias palavras. Você não vai se fixar no significado de cada palavra em si e etimologicamente querer saber o significado de cada palavra. Enquanto você medita no Gayatri, você tem que concentrar no significado do Gayatri, que eles falam que é a meditação no Sol, no Ser Supremo na forma do Sol. Então, ao repetir o Gayatri, você medita no Sol. Essa é uma prática do Gayatri. Ou então, você medita na deusa Gayatri, porque existe uma deusa relacionada ao mantra Gayatri. Então, você medita na deusa Gayatri ou no Sol. Esses dois símbolos do mantra Gayatri. Quando a gente repete o mantra Om, a gente não fica se fixando nas palavras do Om, mas você medita naquilo que está além do Om, né, no absoluto, no supremo, no sem forma. Então é necessário a gente nos focar mais no significado do mantra, né, no significado total do mantra, ao invés de fixar em cada palavra. E em vez de buscar o sentido etimológico. Então é necessário você repetir o japa com fé, né? Fé e conhecimento do resultado, o conhecimento o significado total do mantra, né? Para você ter um verdadeiro resultado espiritual. Então hoje nós abordamos basicamente a prática do japa, né? Eu resolvi me estender um pouco mais sobre essa prática do japa porque é extremamente importante a prática do japa. E as pessoas costumam passar por cima dela, achando que ela é um pouco inferior à prática da meditação. Mas os sábios, eles não falam isso. Eles falam que a prática do japa é uma coisa que tem que ser praticada por aspirantes comuns. Swami Brahmananda falava isso, né? Pratique japa, pratique o japa. Junto com a prática do japa, fixe a sua mente no seu ideal espiritual, no centro do seu coração. Essa era a instrução que ele dava para os discípulos dele, né? A prática do japa aliada à meditação do coração. Não, essa é a prática principal. E os santos cristãos também dão essa prática principal, a oração do coração, né? Você praticar uma repetição da oração, fixando sua mente na região do coração. Uma boa semana a todos. Namastê.